Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu vim contar a história do armamento americano que, embora não tenha sido o primeiro da sua categoria, foi o primeiro bem sucedido, servindo como base para que quase um século depois, outras armas com uma tecnologia semelhante, mas muito mais evoluídas, fossem criadas. O material de hoje vai falar sobre a Gatling Gun, que divide muitas opiniões se ela se trata ou não de uma metralhadora propriamente dita, por conta da sua ciclagem acontecer de maneira totalmente manual do início ao fim. Além de conhecerem as origens, a evolução e as características dessa arma extremamente inovadora e letal para sua época, eu ainda vou mostrar o seu funcionamento interno, onde vai ficar bem fácil perceber como grande parte do seu conceito foi reproduzido em outros equipamentos no futuro. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema ou dúvida nos comentários e me siga nas redes sociais, onde eu coloco sempre por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, a origem da nossa arma de hoje começa no ano de 1861, quando o inventor de máquinas agrícolas norte-americano Richard Jordan Gatling decidiu criar um armamento que pudesse aumentar a sustentação de fogo das tropas, ao mesmo tempo que reduzisse a necessidade de mais soldados em campo, o que por consequência reduziria o número de mortes em cada batalha, seja por ferimentos ou por doenças. Richard pensou num conceito que já vinha sendo ensaiado por alguns pequenos inventores alguns anos antes, mas nada que em termos históricos tenha recebido tanta relevância. A ideia era de uma arma com 6 canos que giravam em torno de um eixo central por meio da movimentação de uma manivela operada manualmente. Naquele momento já havia se iniciado a Guerra Civil Americana, e Richard, que era a favor das tropas da União, apresentou seu projeto aos militares, fornecendo mais detalhes dele. Quando esse conjunto de canos giratórios se movimentava, sempre que cada cano passava por um mesmo ponto desse giro completo, o tiro acontecia. Enquanto isso, os outros canos participavam do processo de alimentação do sistema e do processo de ejeção dos estojos disparados, sendo arrefecidos durante o giro do conjunto enquanto não chegava o momento do seu tiro acontecer. A manivela que operava o sistema ficava localizada na parte traseira direita do receptáculo, que é todo feito em latão. A cada 60 graus de giro da manivela, um tiro era dado, o que fazia essa arma atirar muito mais rápido que qualquer outro equipamento terrestre de infantaria. Para vocês terem uma ideia, um atirador bem treinado naquela época conseguia carregar e atirar com o seu rifle em torno de 4 ou 5 vezes por minuto. Já o projeto de Richard conseguia disparar numa cadência de até 200 tiros por minuto, ou seja, algo um pouco mais rápido que 3 tiros por segundo, algo bem impressionante para o período. O desenvolvimento do projeto durou 1 ano e 7 meses, com a patente da arma sendo oficializada em novembro de 1862. O nome formal encontrado para aquela categoria de equipamento foi o de arma de bateria giratória ou battery gun. Entretanto, para esse modelo de arma foi definido o nome de Gatling Gun, dando crédito ao seu criador e imortalizando esse tipo de mecanismo, já que outras armas de canos múltiplos giratórios criadas no futuro também são informalmente conhecidas como metralhadoras e canhões Gatling. Inicialmente, o exército ficou relutante com essa arma tão inovadora e não acreditaram muito no seu potencial de combate. Só que em meados de 1863, alguns oficiais da Marinha da União resolveram dar uma chance à Gatling Gun, e juntos compraram com o próprio dinheiro 13 unidades dela, atestando em campo. 8 exemplares ficaram em embarcações e 5 foram enviadas às tropas do exército. Embora aquilo não fosse uma adoção oficial da Gatling Gun, pelo menos já era um teste informal para esse equipamento no combate real. Apesar de obviamente ter todo o conhecimento sobre o seu projeto, Richard não tinha uma oficina que pudesse construir tantas armas numa velocidade razoável. Então ele acionou uma fabricante do estado de Ohio chamada Cincinnati Type Foundry, que apesar de ser uma empresa que construía matrizes para estampas e impressões, aceitou o serviço e construiu essas 13 unidades da arma de bateria giratória. O mecanismo da Gatling Gun agradava aos militares e, diferente do que muitos pensam, o primeiro sistema de alimentação empregado nela não era por meio de um carregador destacável, mas sim uma espécie de bandeja afunilada onde os cartuchos eram inseridos manualmente, inclusive permitindo um abastecimento constante, caso fosse preciso uma sustentação de fogo mais prolongada. Outro fator pouco conhecido é que essas 13 armas usavam um tipo inusitado de munição. Era uma junção entre um espesso cilindro de aço que recebia um cartucho de fogo circular calibre .58 dentro dele. Para quem talvez não saiba, cartuchos de fogo circular são aqueles em que a espoleta fica localizada por dentro do aro do estojo, e não na parte central da base. Esses, por sua vez, são os cartuchos de fogo central.
Essa munição de fogo circular já era uma evolução da que foi projetada inicialmente para Gatling Gun. Nos primeiros protótipos, o cilindro de aço recebia um cartucho de papel carregado com pólvora negra e um projétil calibre .58 na ponta. No fundo desse cilindro ficava uma espoleta de percussão. Depois de cada tiro, o cilindro de aço, agora vazio, era dispensado, ficando pronto para receber novamente um cartucho de papel com um projétil e uma espoleta de percussão. Desde a primeira apresentação da Gatling Gun, Richard veio trabalhando em melhorias constantes na arma, e em 1865 apresentou um novo modelo, que trouxe uma evolução importante no sistema de alimentação. Agora, os cartuchos de fogo circular não precisavam mais de um cilindro de aço para envolvê-los, o que permitia que as munições fossem colocadas diretamente na bandeja de alimentação para que fossem levadas individualmente para a culatra de cada cano. Essa mudança acabou melhorando bastante o alcance e a trajetória dos projéteis, porque com os cartuchos sendo inseridos diretamente na culatra, o estojo fazia uma melhor selagem dos gases, lançando os projéteis com mais pressão e velocidade. A Gatling Gun não viu muita ação durante a Guerra Civil, provavelmente por um mau direcionamento de onde a arma ficaria. E a sua adoção oficial só foi acontecer em 1866, após o final do conflito, com o exército comprando 50 unidades do modelo 1865 no calibre .50 e 50 unidades especiais com calibre de 1 polegada, o que convertendo para o sistema métrico seria respectivamente o calibre 12,7 mm e 25,4 mm. A primeira versão seria usada contra infantarias e transportes leves, enquanto a segunda seria usada contra embarcações e até mesmo algumas construções não fortificadas. Como Richard precisava entregar as armas com velocidade e qualidade, afinal aquele era o primeiro contrato oficial que ele recebia, ele sabia que a Cincinnati Type Foundry não daria conta de um pedido tão expressivo. Sendo assim, ele decidiu procurar a fabricante americana de armas Coates Manufacturing Company, que em pleno século XIX já tinha uma boa capacidade fabril. A empresa aceitou o pedido e comprou os direitos de produção da Gatling Gun, acelerando bastante a construção das 100 unidades para o exército americano. Em 1874, a Gatling Gun passou por mais uma evolução. Agora, a nova versão da arma tinha 10 canos giratórios, um mecanismo interno consideravelmente diferente das versões anteriores, e o seu sistema de alimentação também mudou bastante. Por ter mais canos, a cadência da arma poderia ser aumentada, mantendo a capacidade de arrefecimento. Dessa maneira, as engrenagens internas foram ajustadas para que a cada 36 graus de giro da manivela um tiro fosse dado, fazendo a cadência da arma subir para até incríveis 600 tiros por minuto, dependendo da velocidade do giro do operador, claro. Apesar de ter 4 canos a mais, o conjunto final da arma ficou mais leve, passando de 77,2 kg para 61,2 kg. Grande parte desse alívio no peso se deu pela redução do tamanho dos canos, que passou de 26,5 polegadas para 18 polegadas, e pelo maior uso de peças de latão no lugar de alguns componentes que eram de ferro. O modelo de 1874 ficou apelidado como Camel Gun, porque por ser uma arma menos pesada e menor, podia ser levada desmontada, amarrada no lombo dos cavalos e, segundo a propaganda da época, podia ser disparada estando, entre aspas, encaixada nas corcovas de um camelo, algo que na prática certamente não acontecia. Uma das maiores mudanças visuais nessa versão foi a inclusão de um carregador destacável de alta capacidade batizado como Broadwell Drum. Ele consiste numa espécie de carrossel composto por 16 colunas contendo 15 cartuchos cada, onde após cada coluna esvaziar, o operador precisa girar o carregador manualmente, fazendo a arma disparar 240 tiros antes de precisar ser recarregada. Embora sua sustentação de fogo fique bastante interessante, como desvantagem, esse carregador aumenta o volume geral da arma e, claro, o seu peso final, adicionando 22,8 kg ao conjunto quando está totalmente carregado. Sendo assim, a redução de peso causada pela nova construção do modelo 1874 acabava sendo anulada pela adição desse pesado tambor contendo as munições. Aliás, falando em munições, desde o modelo de 1865 começaram a surgir alguns exemplares municiados com cartuchos diferentes. O próprio pedido do exército em usar cartuchos com calibre de 1 polegada é um exemplo. Porém, no modelo 1874, a variedade de calibres que a Gatling Gun podia ser construída começou a aumentar, sendo o cartucho mais empregado até aquele momento o recém-criado 4570 Government, que também era usado nos rifles de infantaria do exército, facilitando a logística das tropas.
Em 1877, a Colt lançou um modelo diferenciado, nomeado M1877 Bulldog. As 4 principais mudanças feitas foram a adição de uma capa de latão envolvendo todos os canos, a quantidade de canos foi reduzida para 5, a manivela de acionamento saiu da face lateral direita e foi para a traseira do receptáculo, e o sistema de alimentação foi alterado para receber um carregador destacável do tipo caixa, que por sua vez tinha subvariações de construção, recebendo geralmente 30 ou 40 cartuchos. Isso voltava a diminuir o peso final da arma, mantendo a sua sustentação de fogo, dependendo da habilidade da equipe que tivesse com o operador, que era responsável por trocar os carregadores de maneira rápida. Vale ressaltar que já em 1871, a Colt chegou a fazer uma adaptação no sistema de alimentação da Gatling Gun, permitindo o encaixe de um carregador destacável de maneira inclinada no receptáculo. Acontece que naquele momento o item não fez muito sucesso, sendo melhor aceito no mercado somente com o lançamento da versão M1877. Embora essa versão tenha sido usada pela cavalaria americana, foi melhor recebida pela marinha, uma vez que a capa de latão ajudava a proteger os canos da maresia, aumentando a sua vida útil. Em dezembro de 1883, uma nova tentativa de carregador de alta capacidade foi lançada, nomeada como Eccles Drum. A ideia desse equipamento, que comporta 80 cartuchos, é girar esse tambor de maneira sincronizada com o giro das câmaras da arma. Essa invenção foi testada em maior quantidade pela Marinha Americana, já que o peso e o volume da arma voltavam a aumentar, assim como acontecia com o Broadwell Drum. Com essa maior quantidade de opções de carregadores, não era tão raro de se ver modelos mais antigos ajustados para receberem os carregadores das versões mais modernas, adaptando o equipamento da forma mais conveniente para as tropas que forem usá-lo. A partir de 1893, a Gatling Gun começou a ser fabricada no calibre 30-40 Krag, um cartucho que usava a pólvora sem fumaça, um propelente criado há menos de uma década, sendo muito mais poderoso e, como seu próprio nome diz, com uma emissão de fumaça muito menor durante os tiros. A sua cadência operacional ainda era na faixa dos 600 tiros por minuto, mas com uma velocidade e alcance dos projéteis muito maior, a letalidade da arma também melhorou consideravelmente. Depois que os Estados Unidos fizeram a adoção da Gatling Gun, mesmo enquanto ela ainda era municiada com cartuchos de pólvora negra, vários outros países europeus e da Ásia começaram a comprar grandes quantidades dessa arma, que foi usada em confrontos de todas as escalas. Afinal, o objetivo principal era eliminar a maior quantidade de inimigos, usando o menor número de soldados atacantes possíveis. A grande ascensão que a Gatling Gun vinha tendo na sua trajetória começou a ser interrompida por volta do ano de 1886, com o surgimento de uma nova arma concorrente que vinha ganhando espaço. Era nada menos que a Maxim Gun, que já tem vídeo aqui no canal. Ela foi a primeira metralhadora com a ciclagem automática do planeta. Com ela, o operador só precisava acionar o gatilho e, enquanto houvesse munição disponível, a arma permaneceria atirando, usando a própria força da detonação do cartucho para movimentar os mecanismos internos dela. Isso tudo numa cadência que variava entre 550 a 600 tiros por minuto. Vale destacar que durante o início da década de 1880 e indo até o final da década de 1900, aconteceu uma quantidade imensa de conflitos internos e externos envolvendo não só os Estados Unidos, como outras potências militares pelo mundo afora, fazendo com que a Gatling e a Maxim Gun começassem uma disputa na preferência dos compradores. Em 1893, Richard Gatling chegou a fazer uma tentativa ousada de inovação, criando um mecanismo elétrico para fazer o disparo da sua arma, elevando a sua cadência para aproximadamente 1.500 tiros por minuto, algo totalmente inacreditável naquela época. Apesar de parecer uma solução simplesmente maravilhosa, ela esbarrava em 2 problemas. O primeiro tinha a ver com o volume e o peso que a adição de um gerador elétrico traria ao armamento, comprometendo gravemente a mobilidade do conjunto. A outra questão tinha a ver com o fato de que, naquela época, uma cadência de 1.500 tiros por minuto acabava sendo algo excessivo, uma vez que os alvos típicos que essa arma enfrentava não eram volumosos ou velozes o suficiente, algo que aí sim demandaria um volume de fogo bem alto. Dessa maneira, a ideia acabou caindo no esquecimento, com as forças militares preferindo usar a manivela da Gatling Gun, ou, como vinha acontecendo, dando preferência às armas com a ciclagem automática, como era o caso da Maxim Gun. A partir de 1911, o exército americano declarou que as Gatling Guns eram armamentos obsoletos no seu arsenal.
O conceito de usar eletricidade e/ou hidráulica como força matriz de uma metralhadora só foi ressurgir depois da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento do projeto do canhão giratório M61 Vulcan, que já tem vídeo aqui no canal e revolucionou a questão dos disparos em alta cadência e com alto poder de fogo. Em relação a outras características externas do seu projeto, a Gatling Gun não tem nada de muito chamativo, a não ser o fato do seu conjunto de miras ficar posicionado no lado direito da arma nas versões que usam o carregador na face superior do receptáculo, e de, na face traseira dele, haver uma tampa removível que permite a extração individual dos ferrolhos e seus respectivos pinos percussores, facilitando a limpeza e manutenção dessas peças. O grande atrativo dessa arma, de fato, está no seu funcionamento interno, que apesar de ser bastante engenhoso, mecanicamente falando, é bem simples, ajudando na redução de panes e mantendo a arma combativa por mais tempo. Antes de mostrar a Gatling Gun em funcionamento, é fundamental eu apontar os principais componentes que fazem parte do seu sistema de disparo e da sua ciclagem como um todo, porque aí vai ficar muito mais fácil de entender o comportamento da arma durante a sua operação. Vamos começar mostrando as engrenagens responsáveis por movimentar o mecanismo da arma. Como vocês podem ver, o sistema é bem simples, consistindo em uma engrenagem transversal que se acopla a uma engrenagem radial, mudando a direção do giro causado pela manivela. Em seguida, nós temos a carcaça de condução dos ferrolhos, que tem um rasgo usinado ao redor de todo o seu corpo, para que os ferrolhos façam com sincronicidade e precisão o percurso de todos os seus estágios durante a ciclagem. Ao retirar a carcaça, percebe-se que os ferrolhos se movem numa espécie de formato espiral, sendo esse o responsável por inserir o cartucho na culatra, fazer o disparo e o extrair da culatra. Por fim, existe essa pequena estrutura de engatilhamento, responsável por, entre aspas, segurar a base do pino percussor enquanto o ferrolho avança para colocar o cartucho totalmente na culatra. Agora vamos observar o armamento no seu funcionamento pleno. Estando o sistema totalmente vazio, quando a manivela é girada, as câmaras giratórias começam a receber os cartuchos do carregador, onde o primeiro tiro só vai acontecer depois que o sexto cartucho entra na câmara. Percebam que enquanto isso, os ferrolhos vão sendo conduzidos pela carcaça até que os pinos percussores se encaixem na estrutura de engatilhamento. Desse ponto pra frente, a sequência de tiros efetivamente tem início, com todos os pinos percussores passando pela estrutura de engatilhamento e sendo soltos contra a espoleta do cartucho, fazendo o tiro acontecer sempre no cano que está posicionado às 4 horas do atirador. A extração completa do estojo disparado da culatra só acontece depois que mais 2 tiros foram dados, e a sua ejeção acontece depois de mais um tiro, ou seja, resumidamente falando, quando o 9º cartucho do carregador está entrando na câmara giratória, o 4º cartucho que entrou está recebendo a percussão e o 1º cartucho está sendo ejetado, e assim a alimentação do sistema vai acontecendo enquanto houver cartuchos nas câmaras giratórias. Na ficha técnica de hoje, eu vou usar os dados da Gatling Gun de 1874 usando o carregador destacável e municiado com cartuchos de pólvora negra, que é a versão mais conhecida entre os entusiastas de filmes e jogos eletrônicos de tiro. Os dados dessa arma são os seguintes: o seu peso descarregado é de 61,2 kg, o comprimento total da arma é de 86,4 cm, o comprimento do cano é de 18 polegadas. O calibre padrão do cartucho usado é o 4570 Government. A capacidade do carregador pode ser de 30 ou 40 cartuchos. A cadência de disparos é de até 600 tiros por minuto. A velocidade dos projéteis na saída do cano é de 410 metros por segundo. O alcance operacional é de 270 metros e o alcance máximo é de 1000 metros, mas aí com a velocidade e precisão totalmente comprometidas, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade sobre esse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!